Mais uma aqui, ó. Meu bebê está com 4 meses e tô na dieta. Emagreci muito, mas faço tudo pelo meu filho. Toda mãe, né? É maravilhoso esse amor que existe, né? A mãe realmente se priva, como eu falei, né, no story anterior. Eu acho que essa dieta é muito, muito, muito difícil. Mas a gente faz tudo pelo filho, né? Pode realmente emagrecer, né? Porque acaba excluindo muita coisa. A própria alimentação já gera um gasto energético aí. Então, assim, procure uma nutricionista, converse com o seu médico. Também é indicada a suplementação de cálcio para as mães que estão na dieta de exclusão. Então, não deixe de se cuidar também, porque seu bebê também precisa da mãe forte aí para ele. Tá bom? O paciente operado com recurso da cirurgia robótica é um paciente que tinha um histórico de uma hipospádia, na qual a abertura da uretra está em posição inadequada e existe uma possibilidade de uma associação com alterações embrionárias. Esse paciente tinha um remanescente dos ductos de Miller, tinha uma extensão da uretra posterior com a necessidade de ressecção por conta de complicações. Então a cirurgia robótica, uma cirurgia minimamente invasiva, nos permitiu fazer a cirurgia com segurança e permitiu que o paciente tivesse uma recuperação plena, rápida, sem dor. Feito da cirurgia robótica que realizamos em uma menina de 3 anos de idade. Então, ela nasceu com uma malformação na genitália interna. Então, ela tinha 2 vaginas e 2 úteros. E, ó, mostrando para vocês como seria a anatomia normal do trato urinário. Então, o rim direito dela não tinha essa posição. Ele se encontrava um pouquinho mais baixo, um rim totalmente fora da posição. E o ureter, que é esse canalzinho rosa, que o correto é desembocar dentro da bexiga, ele descia e desembocava dentro dessa segunda vagina que ela tinha. Isso causou uma obstrução do trato urinário e ela perdeu totalmente a função desse rim. Então, com a cirurgia robótica, foi possível realizar tanto a retirada desse rim mal posicionado, sem função, do ureter, que desembocava nessa segunda vagina, e esse útero que também estava cheio de urina. A cirurgia foi um sucesso, a paciente recebeu alta no 2º dia de pós-operatório, sem necessidade de grandes cortes na barriga, sem incisões longas, menos dor no pós-operatório, com uma ótima recuperação. Conhecimento sobre os sinais do esforço respiratório é extremamente importante, porque além de acalmar a mãe por saber reconhecer, esses sinais, também pode salvar vidas. Atenção, mães, esses são sinais de esforço respiratório. Se o seu filho apresentar algum desses sinais de esforço respiratório, levar ele até uma unidade de atendimento médico de emergência para que o médico, pediatra de preferência, avalie mais precisamente o seu filho. Os sinais de desconforto respiratório são basicamente 4 que a gente tem que saber avaliar. O que seriam eles? Batimento de asa nasal. O que é isso? É quando o nariz ele abre e fecha, a gente vê uma movimentação, tá? Além disso, retração de fúrcula, que é quando a gente afunda aqui essa região aqui, tá? Retração subcostal, que é quando a costelinha ela afunda também, a gente vê, um afundamento maior da costelinha. E além disso, a taquipneia. O que significa? É quando a respiração da criança está mais acelerada, tá? Então, vocês, mães, não precisam se atentar e decorar esses nomes. A gente tem que saber reconhecer essa alteração. Então, pessoal, vocês verão que nós, pediatras, nós vamos enfatizar muito
sobre esses sinais de desconforto respiratório, a gente fala muito sobre a bronquiolite, porque a gente está passando, né, por esse período de sazonalidade que vai até agosto. E as nossas crianças estão ficando muito doentes, com grandes complicações. Então, por isso, as orientações. Quanto menores as nossas crianças, maiores os riscos de complicação, principalmente naqueles menores de 1 ano, né? Então, vamos ficar de olho nessas nossas crianças, nos cuidados, né? Então, compartilhar esse vídeo, porque quanto mais conhecimento espalhado, melhor resultado a gente vai ter. Refluxo começa desde que nasce ou ele pode surgir quando maior? Sim, na verdade, todos nós vamos ter um refluxo. Às vezes, principalmente depois de uma grande refeição, a gente vai ter um pouquinho de refluxo. Mas, na grande maioria das vezes, a gente não vai sentir nada. Então, sim, o bebê pode ter um refluxo, como eu falei no story anterior. Dependendo, né, se ele é prematuro ou não, ter um refluxo um pouquinho mais exacerbado pela imaturidade do sistema digestivo, ou em outras idades, crianças maiores, adultos, ter um refluxo por alimentação errada, né, por uma gastrite que desenvolveu um refluxo, ou vice-versa. Nos adultos aí, tabagismo, etilismo, né, então podemos sim. Pode ter desde quando nasce e pode surgir em qualquer fase da Sabe vida. o que fazer se o seu filho engasgar em casa? Fica até o final desse vídeo que hoje eu vou te ensinar. Bom, então a primeira coisa sempre é tentar manter a calma. Se o seu filho tiver menos do que 1 ano, você vai segurar ele de barriguinha pra baixo e com os dedos fazer uma leve hiperextensão na cabeça, formando um V ou um C, da forma que você conseguir segurar com mais facilidade. E a gente vai inclinar usando a perna como apoio e deixar a cabecinha levemente mais baixa que o bumbum. E aqui entre as escápulas, que são essas asinhas do bebê, com essa parte da mão nós vamos dar 5 batidinhas, fazendo uma leve pressão. Aí a gente apoia a cabeça, volta sobre o outro braço, e entre a linha dos mamilos, usando esses 2 dedos, nós vamos fazer 5 compressões. Se você estiver conseguindo visualizar o alimento na boca do bebê, você pode tirar, mas nunca introduza o seu dedo às cegas na boca do bebê, porque isso pode piorar a obstrução. Então volta, segurando a cabeça desse mesmo jeito, 5 batidinhas. Apoia a cabeça, volta, 5 compressões. E você vai fazer isso até que o bebê desengasgue, volte a chorar e volte a respirar. Mas se o seu filho tiver mais do que 1 aninho, a manobra é a mesma utilizada nos adultos. Então a criança vai ficar de pé e a gente vai se posicionar atrás, de preferência de joelhos da criança. Vamos dobrar a nossa mão com o polegar para dentro e abraçar a boca do estômago. Então a gente coloca a mão, a outra mão a gente envolve por cima e vamos fazer 5 compressões rápidas para dentro e para cima, até que a criança desengasgue. Se por algum acaso ela perder a consciência ou desmaiar, a gente vai colocar ela deitada sobre uma superfície plana e vamos iniciar as manobras de reanimação, assunto que a gente vai abordar em outro vídeo. Então salva e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque essas manobras salvam vidas.